Olá, gente, quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia, deixe o seu like, o seu comentário. Nós hoje vamos entrar aí em 2 Reis, capítulo 24. Já estamos quase terminando, né? E aqui, gente, está viver o fim do reino de Judá. Que coisa triste, né? Deus se cansou. Deus, ele cansou. Ele resolveu não perdoar mais, porque o arrependimento, o povo teimava, a teimosia do povo era uma teimosia. Só me dar o ventilador aqui, senão começa a suar aqui. E o que acontece? Ele teimou, o povo teimou, o povo desobedeceu. Eu sou a evangelista Patrícia, deixe o seu like, deixe o seu comentário a respeito do capítulo de 2 Reis. Tem gente que fala segundo Reis. No hebraico, o 1º e 2 Reis, eles não são separados, mas aqui eles são separados. E deixe o seu like, deixe o seu comentário. O livro de 2 Reis aqui é o fim, né? Agora acontece o que Jeremias falou, o cativeiro na Babilônia. Muito triste mesmo, meus amados. Aqui em 2 Reis, tudo que Josias fez caiu por terra, né? Porque o povo não quis obedecer. Então aqui no capítulo 24 de 2 Reis, acabou, gente. O juízo de Deus caiu sobre o reino de Judá. Israel, o reino de Israel já tinha sido destruído. Agora vem a vez aí que aconteceu aí só coisas ruins, né? Foi muito triste mesmo. E só um finalzinho aí, só do capítulo 23 de 2 Reis, do 34 ao 37, para nós entrarmos aí em Reis 24. Está dizendo assim, olha, estava fazendo 18 anos que Jeoaquim, irmão de Joacás, que também ele foi mal, né, gente? O seu nome era Eliaquim, conforme o verso 34. Foi apenas foi um apelido, né? Que o faraó do Egito, o Neco, colocou. Ele era tão perverso quanto a seu irmão, e ele aprisionou o profeta Jeremias. Por maiores informações nós vamos ter quando nós lermos o livro do profeta Jeremias, que esses profetas todos estiveram presentes tanto no Reino do Norte, no Reino do Sul, e depois nós vamos ver os profetas individualmente. Aqui ele teve coragem de aprisionar o profeta Jeremias, porque ele entendia que ele estava do lado de Nabucodonosor. Ele era muito perverso. Então aqui entrando no capítulo 24, 2 Reis, capítulo 24, do 1 ao 7. Gente, o juízo de Deus está chegando. Deus, ele não vai perdoar mais. Como aconteceu lá no reino de Israel, no reino de Judá. As atrocidades que andam acontecendo no mundo estão terríveis. E aqui no capítulo 24, do 1 ao 7, durante o reinado de Jeoaquim, o controle da Palestina passou da aliança assíria egípcia para o controle da Babilônia. Quem estava controlando Judá era a Síria
e o Egito, mas agora ia passar para o controle da Babilônia. Jeremias registra a decisiva batalha de Carquemes, a qual é datada entre o ano 605 a 604 antes de Cristo, em que o faraó Neco foi derrotado por Nabucodonosor. Nabucodonosor, né, derrotou o faraó Neco, que já escravizava o reino de Judá. Ele era rei da Babilônia, conforme Jeremias 46:2, que nós ainda vamos ler, né? E aqui o nome de caldeus é uma variante para os babilônios. Quando estiver chamando eles de caldeus, está chamando eles de babilônios. E aqui, gente, no verso 8 até o 16, Joaquim, filho de Jeoaquim, foi o 19º governante de Judá. Havia reinado por apenas 3 meses. 3 meses, quando Nabucodonosor e os babilônios sitiaram, tomaram, ocuparam Jerusalém, capital de Judá. E então eles levaram Joaquim e a família real como prisioneiros para a Babilônia. O próximo passo de Nabucodonosor foi pilhar o templo, o palácio, e levar muitos habitantes de Jerusalém cativos. Os cativos naquele momento, data-se esse incidente no ano 597 a.C. Esse ano foi o começo do fim de Judá. E aqui, gente, Judá sofreu repetidas invasões dos babilônios. O golpe final veio da aproximação do sul a Jerusalém. Então aqui foi o golpe final. E você pegar 2 Reis, capítulo 24, do 17 ao 20, o último governante de Judá foi Zedequias, como Joacás e Joaquim era filho de Josias, que foi o último rei bom em Judá, que foi capaz de declarar-se servo de Deus. Era filho de Josias. E o que faz o tio de Joaquim? Seu nome original era Matanias, e é lembrado como um governante perverso, facilmente manipulado por outros, que nós vamos ver em Jeremias 38, do 5 ao 27, porque Jeremias ele profetiza para o reino de Judá, naquela época que foi dividido. Então esses profetas que nós vamos ver individualmente, eles estão aqui presentes nesses reinos do norte e do sul. E quando aqui, aí o rei da Babilônia estabeleceu um rei, ele levou o rei de Judá como prisioneiro para a Babilônia. E aqui o rei da Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim. Ele colocou o tio dele, Matanias, e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias reina e é levado com seu povo cativo para a Babilônia. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos, aqui no verso 18, 24, 18. E ele reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Líbina. E fez o que era mal, como a maioria dos reis, né? Fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Jeoaquim também. Fez o que era mal. E pois assim aconteceu
Deus permitiu que acontecesse tudo isso no capítulo 24, no reino de Judá. Foi permissão de Deus do rei da Babilônia invadir Judá, o reino de Judá. Foi permissão do Senhor, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar. O Senhor os rejeitou diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Olha para você ver, Zedequias, né? Ele que foi nomeado para ser rei em Jerusalém, se revoltou contra o rei da Babilônia. O juízo de Deus é juízo de Deus. Aqui Deus, ele deu um basta para o reino de Judá, primeiro para o reino de Jerusalém, e agora ele deu um basta para o reino de Judá. E o basta de Deus já está chegando para o mundo. O que está escrito na palavra de Deus está acontecendo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu sou Patrícia Regina Flor de Maio, @Patrícia Regina Flor de Maio 5855. Deixe o seu like e ainda dá tempo de você voltar para Deus, de voltarmos para Deus. Na palavra de Deus diz assim: não endureçais o vosso coração, mas continue firme na presença do Senhor, firme nas promessas do Senhor. Acredita, não desacredita. Tem gente que está banalizando a vinda do Senhor, sabe? O Senhor vai vir. Na palavra de Deus diz que ele não vai colocar os pés na terra, tá? Dessa vez que ele viu. Ele veio, ele colocou os pés na terra como homem Deus, como Deus homem. Ele não pecou. Ele não pecou. Ele cumpriu tudo que o Pai mandou. Ele cumpriu. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, os nossos pecados, os nossos delitos. E eis que está acontecendo. Jesus Cristo está voltando. O relógio de Deus está terminando. Deixe o seu like e o seu comentário.